Caríssimos telespectadores da TV Cidade, queridos colegas advogados e advogadas, bem-vindos à 49ª edição da 5ª temporada do programa OAB-TV. Estamos na semana do Natal e hoje eu tenho a imensa satisfação aqui de receber a doutora Márcia, lá do Hospital Universitário, mais conhecida como doutora Márcia, né? Do Hospital Universitário, que é a nossa especialista em direito desportivo e que foi eleita conselheira da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo e tomou posse. Então eu queria parabenizá-la inicialmente e abrir a câmera para a senhora dar a sua intervenção, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada, doutor Gustavo. Boa tarde a todos. Sempre uma alegria comparecer aqui a esse programa. E hoje com essa boa notícia, né, doutor Gustavo? Nós tomamos posse, eu tomei posse como conselheira, né, faço parte do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. Essa sociedade, né, que é um colegiado aí de juristas dedicados ao estudo do direito desportivo. Nós temos muitos planos para o direito desportivo e para o desporto nacional, especialmente no que concerne as questões acadêmicas, doutor Gustavo. Bom, e essa sociedade, ela tem um objetivo claro, que é montar um novo código desportivo, montar um código desportivo nacional, né, doutor? Na verdade, essa sociedade, ela existe independente, mas boa parte de seus membros compõe também a Comissão de Juristas do Senado, que tem por objetivo a elaboração. Na verdade, não é nem a elaboração de nova legislação, mas a unificação da legislação desportiva, codificando isso daí. Nós temos a nossa Lei Geral sobre o Desporto, que é a Lei Pelé, já foi bastante alterada, é um instrumento normativo todo retalhado. Então, a ideia, estive conversando com alguns deles, inclusive o ministro do Esporte esteve presente que foi nossa primeira reunião, né, no Congresso de Direito Desportivo no Rio de Janeiro. O ministro esteve presente, reafirmando essa ideia de dar essa atenção maior para o desporto e para o próprio direito desportivo. Bom, isso é óbvio, nos enche de orgulho a todos nós, marilenses, porque o direito, note que a doutora fala em direito desportivo, ela não está falando de futebol, embora seja a paixão dela, todo mundo sabe disso, que falou mal do Corinthians, o que foi difícil esse ano. Foi difícil. Foi difícil esse ano. Eu fico brava. Falou mal do Corinthians, ela é um problema com ela, é até assim, lendário isso daí. Mas note que esse direito desportivo, esse código desportivo, ele tem a intenção de regulamentar o desporto, não é, Dudu? Exato, porque o que nós temos desde as primeiras normas, as primeiras leis, elas sempre tiveram esse foco no desporto, no futebol, perdão. Foi o futebol responsável pelo elevar do desporto ao patamar constitucional. Nós temos a justiça desportiva organizada como ela é organizada por modalidades, a mais bem organizada é aquela que cuida das questões disciplinares do futebol. E nós sabemos que o desporto é muito mais do que isso, e não apenas também o desporto de alto rendimento, não é? Então, assim, ter uma visão melhor para o desporto olímpico, o desporto educacional, tudo isso me parece ser é um compromisso do Ministério do Esporte. O ministro Jorge Hilton reafirmou bastante isso. E a SBDD vem somar aí a outras instituições, que é a Academia Nacional de Direito Desportivo, o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, e a sociedade agora ela tem essa vertente mais acadêmica. O nosso objetivo é desenvolvimento do direito desportivo enquanto ciência mesmo, para as pessoas pararem de achar que falar de direito desportivo é falar de futebol, é bater papo sobre como foi o resultado da rodada, né? Falar que o meu timão foi hexacampeão, isso todo mundo já sabe, né, doutor Gustavo? Então, verdade. Não é exatamente isso. E esse evento foi muito bacana, porque nós fizemos houve espaço para inscrição de trabalhos científicos e muitos alunos apresentaram seus trabalhos, vindos do Brasil todo. Então, foi muito interessante. De todo o congresso, que contou com nomes internacionais, professores dos Estados Unidos, da França, teve essa parte bastante importante, que foi a apresentação de trabalhos científicos, né?
O nosso sonho, o nosso objetivo é que nos compeds, nos eventos científicos renomados de todo o país, nós possamos cada vez mais marcar nossa presença aí com o direito desportivo. Bom, existe uma comissão no Senado para regulamentar esse novo código, doutor? Sim, existe uma comissão de juristas e boa parte deles também compõe a Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, e o objetivo é melhorar e unificar. Eu até externalizei uma preocupação que tenho, porque acho que o Estatuto do Torcedor é um instrumento normativo que não existe um similar em outros países. Eu creio que nós avançamos bastante, como fizemos com o próprio Código de Defesa do Consumidor. O Estatuto do Torcedor é o Código de Defesa do Consumidor Torcedor. Então eu penso que seria um retrocesso sem tamanho acabarmos com uma legislação feito essa, mas me parece que essa não é a ideia mesmo. Falei com um desses juristas, o professor Vladimir Camargos, e ele me assegurou que a ideia não é caminhar para trás de forma alguma, mas unificar mesmo, codificar, unificar. E o que é bacana, doutor Gustavo, é que acontecerão várias audiências públicas. Então a sociedade brasileira vai contribuir com sugestões, o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, a Academia Nacional, e a gente deve abrir aí espaço para que as pessoas que tenham alguma ideia, os juristas como um todo que queiram encaminhar suas ideias, elas com certeza serão muito bem-vindas, serão apreciadas, porque o objetivo é realmente desenvolver, facilitar, codificar, não para suprimir, mas para melhorar. Bom, eu imagino que deva ser assim, porque e acredito que vai enfrentar, principalmente por conta dos times de futebol, aquelas associações estaduais que têm um controle sobre verbas que vêm do governo, porque o futebol também depende de verbas do governo, e inclusive não paga os seus, é notório, não paga as suas dívidas trabalhistas nem previdenciárias, não é assim, doutor? Então, então, doutor Gustavo, de fato, e veja, é um ramo. A questão toda é que o futebol, quando se transformou em negócio, ele é um negócio, mas sui generis, tem particularidades. Igual a escola de samba. Exato, que não se encaixa. Então, quando se tentou obrigar os clubes a se transformarem em empresas, muitos foram os obstáculos, porque a gente queria utilizar de um modelo societário já existente para fazer com que os clubes se adaptassem àquilo ali, e isso não vingou, e não vejo também possibilidade disso. Então, assim, além de pensar o desporto para além do futebol, nós não podemos nunca esquecer que o futebol é a nossa paixão nacional. A lei do Profut, ela não foi muito bem recebida pelos clubes em vários pontos. Eles entendem como uma ingerência do Estado nas organizações, nas entidades de administração do desporto, porque estabelecem algumas regras, inclusive para composição, para eleição. Então eles entendem isso como uma intervenção. Eu honestamente vejo com bons olhos, eu dou aí bastante crédito a essa intervenção do governo, porque veja, doutor Gustavo, quando foi que uma empresa teve uma loteria criada para poder saldar suas dívidas com o fundo de garantia? E não saldar. E não saldaram. A Time Mania, todos sabemos, foi criada para esse fim. Aí disseram, e os críticos dizem, né? Como é que pode? Existem os programas de refinanciamento para as empresas, para a iniciativa privada, e não se vê tantas exigências quanto aquelas que foram feitas para os clubes. Eu não gosto dessa comparação, porque as empresas que exercem qualquer outra atividade não tem como comparar. É a mesma história da bebida nos estádios. O time de futebol não está vendendo serviço, não está vendendo Exato. Produto. Ele não está vendendo, ele está brincando, ele está se apropriando de uma paixão. Exato. Doutor, nacional. Mais ainda, né? doutor Gustavo, explorando isso, né? Os clubes sobrevivem desse sentimento de adoração que todos nós sentimos pelos nossos clubes. Não fosse isso, eu tive a oportunidade agora no Rio de Janeiro de visitar a CBF, o museu, com todas as taças, doutor Gustavo. Menos a Jules Rimet. Mas assim, é um local emocionante demais, não tem como. Eu acho que eu precisava ter feito isso para tentar restabelecer o meu vínculo com a seleção brasileira, um pouco massacrado aí, né? Exatamente, porque assim, para todos nós foi todos nós, mas assim, é muito rica a nossa história e não tem como fazer pouco caso disso. Eu acho que o futebol merece um olhar atencioso,
Creio que esse olhar que o governo lançou, lançando aí essa legislação, a lei do Profut, se existem pontos negativos que podem ser melhorados, eu não nego, mas eu achei muito importante essa iniciativa. Não é? Parcelar aí débito em mais de 20 anos sem nenhuma contrapartida, convenhamos, né? É exagero. Inaceitável. Inaceitável por eles, pelos dirigentes dos clubes, porque poucos aderiram. Eu acredito que nenhum aderiu. Aderiu, na verdade, professor? assim, sim, alguns aderiram, porque um dos pontos até de maior crítica seria você pensar em descenso, né, rebaixamento, popularmente falando, por critérios não esportivos. Não é? Mas assim, a gente já tem algumas formas que, por mais que você enxergue aí critérios esportivos, vamos relembrar o fatídico caso Portuguesa, não é? Foi um clube que caiu e assim, os torcedores não compreenderam, porque não caiu dentro de campo, vamos dizer assim. Caiu no tapetão. Então eu acho triste dizer isso, foi aplicada a norma desportiva. Eu sou contrária à interpretação que deram, mas foi também uma forma de rebaixamento e de livramento desse rebaixamento que aconteceu com o Fluminense fora do campo. Desculpe interromper, mas o que leva uma perspectiva que me ocorreu aqui, porque existe a justiça desportiva. Existe. E esse código desportivo, existe o processo desportivo. Existe o processo. Então esse código, é código, né? É um chama CBJD. Então, na verdade, ele não é uma norma, ele é uma resolução do Conselho Nacional do Esporte. Certo. Bom, então vai ter que, de alguma maneira, recepcionar a justiça desportiva. Sim. Nesse projeto todo de mudança, a justiça desportiva faz parte desse contexto, obviamente, porque, veja, é exatamente isso. A Constituição Federal diz que a justiça desportiva deve estar disciplinada em lei. E a matéria nela deve estar adstrita às matérias relativas à competição e à disciplina desportiva. E ela está organizada nos moldes da nossa justiça comum. Mas todo o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, como eu disse, é uma resolução do Conselho Nacional do Esporte, que é um órgão de assessoramento do próprio Ministério do Esporte, e tem todos os seus órgãos. E ela é organizada por modalidade. Então, nós temos a Justiça Desportiva, os tribunais do futebol, os tribunais do atletismo, nós temos para cada modalidade um tribunal, que acaba fazendo com que isso seja um mundo quase inexplorável. Se você quiser saber quantos são os auditores, que seriam aí os juízes, né, dos tribunais desportivos, é impossível, é um número incontável. Em algumas modalidades, como o futebol, nós temos essa justiça muito bem organizada. Em algumas outras, que não conseguem ter nem recursos para isso, não temos um tribunal. Então, isso com certeza vai ser alvo da reforma e eu espero contribuir com isso, né, com o meu trabalho aí de doutoramento. Se conseguir finalizar em tempo, acredito que sim, eu pretendo encaminhar aí, a título de proposta, algumas questões. Mas, assim, tratar da justiça desportiva é fundamental dentro desse projeto. E isso também está sendo levado em consideração pela UAB e por faculdades que estão inserindo essa disciplina na grade? Sim, nós tivemos esse ano, doutor Gustavo, a segunda fase da prova da ordem, que exigiu uma questão dissertativa justamente sobre a justiça desportiva. E isso foi muito importante, né? Não passou aí ao largo dos nossos olhos de estudiosos do direito desportivo, porque é muito importante, né, para uma disciplina que ainda luta por esse espaço. Entre nós, né, que nós somos muitos, felizmente, mas ainda não temos nas universidades, nas grades curriculares. Algumas universidades oferecem, eu sei que no Rio Grande do Sul nós temos, no Rio de Janeiro, em Goiás, Minas, temos oferecido essa disciplina como disciplina optativa. Temos muitos grupos de estudo, inclusive na Universidade de Marília, na Unimar, eu criei um grupo de estudos e agora em 2016 espero me dedicar mais a ele. Faço até o convite, porque não há obrigatoriedade que aqueles interessados em participar desse grupo de estudos sejam da Unimar. A Universidade de Marília está sempre de portas abertas, especialmente aos pesquisadores, então quem tiver interesse, no próximo ano eu devo reativar as atividades desse grupo de estudos. E temos também na Unesp de Franca, na Universidade Federal do Paraná, na Federal de Minas, Federal de Goiás,
no Rio Grande do Sul. São grupos de estudos bastante ativos, né? Pretendo que o nosso GEJUD Unimar, grupos de estudos justo-esportivos da Unimar, também passe aí a ter um papel mais atuante nessa difusão do direito esportivo. E a iniciativa assim, que merece realmente todo o destaque nesse ano de 2015 foi a criação pela PUC de São Paulo do primeiro mestrado em direito desportivo no Brasil. Há também um programa de doutorado, ainda não montaram turmas, creio que esses mestres vão acabar se interessando também. Foi o primeiro ano de oferta e com muita procura, então assim, um marco realmente para o direito desportivo enquanto ramo autônomo, não é, da ciência jurídica. Não, e é importante notar que o futebol não é só aqueles 22 que estão ali jogando numa coisa, tem toda uma estrutura, desde programadores de computador que ficam desenhando ou traçando técnicas, toda hora você vê lá o auxiliar técnico com o pad ali, comentando com o Tite tinha isso, todos eles têm umas estatísticas que levam eles a atacar mais de um lado, a ver qual o jogador que se adapta mais àquela situação. Virou muita técnica atrás do futebol e acredito que a parte do direito e de como organizar isso daí, e mesmo o trabalho de lobby que vai haver em cima desse novo código vai ser algo que vai deixar muita gente impressionada e vai ser motivo de muita notícia, não vai, Sem dúvida, doutor Gustavo. O que é muito interessante no direito esportivo é justamente isso, essa conversa que se faz com outros ramos e necessária, inclusive, né? Com a sociologia, com a medicina, com a antropologia, com a medicina, com a fisioterapia, com a educação física, com os ramos tradicionais, tributário, civil, penal, o próprio constitucional. Então, assim, é de uma riqueza e de um futuro muito grande, né, de trabalho, enfim. De área de atuação. Exato. Essa palavra que me fugia, justamente. Então, assim, um leque de opções muito grande. Então, eu penso que as universidades já estão percebendo isso, nós nunca vamos abandonar os ramos tradicionais, mas é preciso sim fazer esse arejamento, e a Universidade de Marília sempre teve de portas abertas para o direito desportivo. Eu que estou lá, nós já fizemos uma semana jurídica toda de direito desportivo, com todo o apoio da nossa coordenação, da nossa reitoria. Então, assim, eu penso que seja isso, não é? As universidades, as faculdades de direito abrirem as portas para esse novo, né? Não só o direito esportivo, mas outros ramos novos, o direito eletrônico, notarial e tantos outros aí que compõem esse rol de novos ramos e que apresentam uma possibilidade grande, né? De oferta de trabalho, de futuro mesmo para os nossos estudantes. Exato, o que a gente tem que lembrar é que o direito surgiu uma nova área de interesse da sociedade, onde, como a área de interesse da sociedade, tem sempre aqueles grupos que naturalmente vão se degladiar por controle dessa área. Isso é patente na caracterização do ser humano. Tem uma nova área, logo em seguida o direito chega. Olha, vamos organizar isso aqui porque existe a necessidade de pacificação da situação. E se isso não ocorrer, acaba virando o que era o coronelismo, que nós já estávamos quase entrando, né? Porque o último ranço, ou o primeiro ranço do neocoronelismo no futebol foi essa do nosso querido líder da nação corintiana, aí o que é agora deputado, me fugiu o nome dele, doutora? O Andrés. O Andrés, né? Que disse que o Corinthians não ia participar. E logo em seguida, não deu tempo de eu ficar indignado contra ele, porque ele tomou como é que ele se dá o direito de tirar o Corinthians de uma competição que todo mundo estava visualizando. Aí ele disse que vai tirar e 2 dias depois a Conmebol fala, não, nós vamos pagar mais. Então isso daí está concentrando o poder na mão de pessoas e isso não é sadio, né, doutora? Exato. O que a gente precisa compreender é isso, né? E nós somos corintianos. Claro. E eu dou sempre esse exemplo. Mas isso é uma atividade privada, o que é que o Estado tem a ver com isso? Por que tanta legislação? Por que tanta interferência? Eu, na verdade, tenho uma dificuldade inversa, doutor Gustavo, de não enxergar interesse público, não é?
Então, eu que trabalho lá no hospital da Universidade de Marília. E a gente lida, embora seja um hospital privado, somos uma organização social e lidamos com saúde pública. Então, eu preciso tolerar e aceitar e estar de acordo com a intervenção do Estado, que se faz por meio das agências, da ANS, da Anvisa, das secretarias de saúde. A mesma coisa é o desporto. A Constituição Federal diz lá que é um direito de cada um. E não é direito só de praticar ou de organizar. Eu tenho direito de apreciar. E quem é que vai tutelar esse meu direito de apreciar? É o Estado através das suas instituições, o próprio Ministério Público, que tem aí legitimidade para atuar em defesa dos torcedores, a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Você tinha dito e eu acabei me esquecendo de comentar. A nossa ordem, eu recebi a notícia da nossa querida professora Cíntia Tradi, eleita aí nessa nova composição da Ordem de Marília, que a nossa subseção deve ter uma comissão de direito esportivo. Recebi com muita alegria essa notícia dela e essa possibilidade, e a gente pretende então aí arregaçar as mangas e trabalhar sim por isso, trazendo mais eventos, mais palestras, para que as pessoas possam conhecer conhecer mais desse novo ramo que ainda luta para vencer esse preconceito, né? As pessoas acham que é um assunto de menor importância ou que é só realmente falar de futebol. E me faz lembrar um preconceito que sofreu bastante o próprio direito do trabalho, não é? As pessoas achavam que qualquer pessoa podia advogar na Justiça do Trabalho, chamavam de justicinha, não é? E hoje nós temos aí a Justiça do Trabalho dando um exemplo à justiça comum, um exemplo de celeridade, claro, inspirada por princípios próprios, mas já um ramo firmado, ninguém discute a autonomia. O mesmo a gente espera alcançar com o direito esportivo, né? Já deixamos muita coisa para trás. 2015 foi realmente um ano bastante proveitoso para todos nós, estudiosos do direito esportivo, e os projetos continuam aí a todo vapor para o ano seguinte, o ano que vem, justamente com essa expectativa dessa codificação, que deve acontecer logo. Eu acredito que no primeiro semestre a gente já encerra esses trabalhos, doutor Gustavo, pelo menos foi o que me disseram. É claro, e a partir daí sim vai começar o trâmite normal, que é de ser aprovado nas comissões da Câmara. Exato. E subir ao Senado e Exato. Até a sanção de vai saber de quem, não é verdade? Bom, eu espero que da presidente eleita. Eu também espero que da presidenta eleita, mas tudo é possível. Inclusive, lembrar aos nossos queridos telespectadores que este é o último programa. É uma felicidade estar com a doutora aqui, o último programa do ano, e é uma felicidade estar com a doutora aqui, porque esse mesmo programa só vai ser reprisado durante a próxima semana e na outra ainda, porque na outra nós não teremos uma nova edição. Então esse programa vai passar por muito tempo e eu, por 2 semanas quase, meio que intercalando na outra com alguns programas antigos. E nós esperamos voltar aqui a partir de 2016 com um novo visual e tal, do cenário, né? O visual vai ser, infelizmente, o meu vai ser o mesmo, mas o do cenário a gente pretende dar uma mudadinha e atualizar o programa como uma atitude sadia de dinâmica da televisão, da TV Cidade. Bom, eu queria aproveitar, antes de passar a palavra para a doutora, para as nossas, porque a doutora passou meia hora e eu particularmente nem percebi. Então, eu vou, antes de passar a palavra para as despedidas da doutora, eu queria lembrar vocês que o ano que vem vai ser um ano, começou com a brincadeira aqui de quem que vai sancionar, vai ser um ano bastante dinâmico. Vai ser um ano sujeito a mudanças e a mudanças drásticas, porque tudo pode mudar de uma hora para outra do jeito que estão andando as coisas. E eu espero que todos nós tenhamos a consciência de apoiar aquelas ideias que são as básicas da sociologia, do bom convívio, inclusive nas próximas eleições. Quero terminar esse ano e começar o próximo. Lembrando que o próximo ano, 2016, é ano de eleições. E você, qualquer um de nós precisamos entender como é o processo eleitoral brasileiro. O processo eleitoral brasileiro, como ele funciona, como é que você vota num e elege o outro. Isso tem que ser passado para a população, o entendimento de que
tem uma consequência o voto dela, para que a gente possa se livrar dessa classe política que não está correspondendo às nossas expectativas. Eu peço a vocês que esse ano pensem bem nos próximos 4, quem vai ser o prefeito de Marília, são os seus vereadores de Marília, e você possa contribuir assim para que a cidade saia desse marasmo que se encontra. Bom, eu peço à doutora que se despeça da nossa audiência, que hoje deve estar extasiada com a sua presença, doutora, que a senhora está belíssima. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Gustavo, sempre pela gentileza, o carinho do convite. É sempre uma honra estar aqui. Eu faço minhas as palavras do doutor Gustavo, que sejamos conscientes e que a gente não se esqueça que viver num Estado democrático de direito não foi uma conquista à toa, não é? Foi um resultado de muita luta. Então, que a gente saiba ter essa consciência, que a gente preste atenção em todas as funções do Estado, legislativa, executiva, não é? Jurisdicional, e aqueles que dependem então aí do nosso voto, que façamos de maneira consciente, que utilizemos das nossas instituições de maneira consciente. E muito obrigada a todos, um bom Natal, que 2016 seja de muita saúde, de paz, né, e sucesso desportivo para todos nós. Eu também aproveito a finalização do programa para me despedir de você, querido telespectador da TV Cidade, querido colega advogado, e despedir também de 2015, que esse é o nosso último programa desse ano, e que iniciemos 2016 com uma nova perspectiva de atuação do direito. Queria me congratular com o Dr. Marlúcio, com o Dr. Tayon, com o Dr. Marcelo, que fez a contrapartida para que o jogo democrático pudesse ocorrer, e com todos aqueles que, com o seu esforço, contribuíram para que a nossa eleição da Ordem dos Advogados do Brasil desse ano de 2015, para um novo mandato que vai até 2018, né? 16, 17, 18, ele seja profícuo de fértil, de benesses, como nós tivemos com o Dr. Tayon, e acredito que o Dr. Marlúcio vai dar continuidade a essa administração. Parabéns a todos que participaram do processo, aqueles que estavam lá contribuindo com a democracia, e eu acredito que todos nós crescemos com isso. No mais, fica além do desejo de um Natal cheio de alegria, de companhia com os seus familiares, e que 2016 seja melhor do que a gente espera. E com isso eu me despeço de todos, desejando, como sempre, saúde e prosperidade. Até logo.